Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. É muito bom estar aqui com vocês esta noite. Agradeço pela vida de cada um. Agradeço pela vida de você que está vendo esse vídeo aí agora. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. Amém? Vamos estar lendo agora Mateus 21, 18. Vou acompanhar. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte, disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Amém, amados? Amém. Vamos estar orando agora, para depois louvar a Deus. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de estarmos aqui orando e agradecendo, Senhor, por nossas vidas, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado por aquele que está assistindo agora, Pai. Abençoe grandemente. É o que eu te peço humildemente, Senhor. Peço, Pai, o que é necessário que a gente possa estar ouvindo hoje, Pai, para nos consertar e cada vez mais avançar na nossa vida cristã, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade e por este momento de louvor que vamos ter agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Agora eu passo para o louvor. Boa noite, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui. Eu convido você que se coloque de pé. Vamos estar declarando que nós viemos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse
No próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer à frente os dízimos e as ofertas. cada cântico que aqui foi entoado, Senhor, que seja em louvor ao Senhor, Pai.
em exaltação ao teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta que foi entregue. Deus, muito obrigado porque o Senhor é Jirê, Deus de provisão nas nossas vidas, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós temos fé no Senhor. Fé, ó Deus, que as orações que aqui fazemos, fé que as orações que fazemos no secreto com o Senhor chegam, ó Deus, ao teu trono de graça com cheiro suave, que o Senhor responde. Até mesmo no silêncio do Senhor, o Senhor responde, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor. Te louvamos e engrandecemos ao nome do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Graça e paz, irmãos. Quero convidar os irmãos a lerem comigo um texto da Palavra de Deus que se encontra em Provérbios, capítulo 26, versículo 17. Provérbios 26, 17. Já está projetado e diz assim: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Simples, é um provérbio e diz assim: o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. O livro de Provérbios é um tipo de escritura chamado de escritos sapienciais. Sabedoria popular, sabedoria comum. Reflexões de um cidadão de alguma idade mais avançada, dando conselhos para os jovens, né? Muitas vezes você vê falando assim: olha, meu filho, escute o conselho da sua mãe, não despreze o conselho do seu pai. É de fato uma pessoa, um ancião, uma pessoa que já tem dias acumulados, né? Já tem vários dias acumulados, vários anos acumulados, e ele tem então informações do dia a dia para passar para os jovens, para as pessoas de menor idade, considerando que naquele contexto as pessoas tinham pouca leitura. Então, as pessoas com mais idade tinham que aconselhar os mais jovens. Paulo vai falar sobre isso na carta a Timóteo, né, que ele fala que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, e assim era. E aqui não é diferente. Então, no provérbio 26, 17, ele dá uma sentença assim, ele fala assim: olha, se você se meter na vida dos outros, você vai ter problemas. É mesmo que ele pegar um cachorro pela orelha. E eu estava vendo algumas coisas sobre mordida de cachorro. Quem aqui já foi mordido por cachorro? Você sabia que mordida de cachorro é uma coisa perigosa? Você pode ser infectado por bactérias, você pode ter raiva, né? Você pode ter, dependendo da profundidade, pode ter lesão nos tendões, lesões sérias nos tendões, infecções nos ossos, vai dar um problema danado. Então eles falam o seguinte: mesmo que for uma mordidinha de cachorro de leve, vai para o médico. Você tem que tomar uma série de uma injeção, alguma coisa, para evitar realmente que você tenha um tipo de infecção em virtude daquilo, porque é muita bactéria. É a saliva do cachorro, né, que é depositada no seu corpo a partir da mordida. Então, a gente pode até imaginar que uma mordida de cachorro seja uma coisa simples, mas ela pode dar um problema danado na nossa vida, né? E ele fala, é a mesma coisa. Você se infiltrar e se meter na vida alheia. Esse texto me veio à mente porque ontem eu passei raiva. Eu tive uma raiva ontem fora do comum e desnecessária. Gastei uma energia desnecessária. Eu vi um rapaz forte, fortão, batata grande, peito estufado, destratando um magrilinho franzinim. Estava falando na cabeça dele, e eu percebi quando tudo começou a acontecer, eu vi que o pequenininho lá, o fraquinho, tinha razão. Só que esse fortão, ele luta, acho que jiu-jitsu, não sei o que é, não. Mas me deu vontade de dar na cara dele. Estou confessando para os irmãos, estou confessando meu pecado. Eu vi que ele estava falando grosso, o pequenininho estava acuado, estava orando para ele desistir, né, que se decidisse bater nele.
E eu estava pertinho olhando e falei, gente, se esse cara falar comigo desse jeito, eu arrebento ele. Ah, mas ele luta jiu-jitsu. Eu olhei para as canelas dele e falei, canela fina, vou direto na canela. Ele tem braço grande, peito grande, mas a canelinha fina que não malha a perna, né? Aí tá canelinha fina, eu vou direto na canela dele, quebra a canela dele e arrebenta ele. O homem velho estava assim, Aí eu planejei, Vitória, eu fiquei planejando. Eu pego ele assim, eu faço isso. Estou confessando para os irmãos aqui, eu planejei. Eu pego, eu faço isso. Nossa, eu estava tremendo de raiva. Eu estava planejando como é que eu ia bater nele, acredita? Eu não tinha nada com isso. De repente me deu aquele estalo assim. Falei, gente, Deus tem misericórdia. O que eu estou pensando, cara? Eu não tenho nada. Primeiro que eu não tenho nada com isso. E segundo que está nascendo uma raiva em mim que não tem nada a ver com nada. Ele nem sabe disso, ninguém ele sabe disso, ninguém. Só eu e Deus aqui, e o diabo, né, que está sabendo o que está acontecendo aqui dentro de mim. Que raiva que me deu do cara, assim, do nada, eu não tinha nada com isso. Aí eu pensei duas coisas. Eu falei, tem que tomar muito cuidado com o homem velho mesmo, tá vendo? É numa fração de segundo, o homem velho, naquele momento, tivesse um negócio ali, de repente, tivesse descontrolado, o salário atrasado, qualquer coisa assim, com fome, você tá na cara do sujeito. Só que ele luta jiu-jitsu, né? E aí, era um cão pelas orelhas que eu ia pegar, né? Aí me veio esse versículo. Falei, para que eu... Gente, eu não sei se eles tiveram alguma coisa antes. Eu estou aqui tentando... Estou tomando partido pelo mais fraquinho, mas eu não sei se eles já tiveram um probleminha antes, não sei. Que razão a reação do sujeito foi essa? E se eu entrasse numa situação dessa? Sem saber nada. E muitas vezes, irmãos, a gente entra. A gente entra para defender aquele que a gente acha mais fraco. A gente entra para defender aquele que a gente acha que tem razão. E a gente está pegando o cão pela orelha. Né? E toma uma mordida que pode infeccionar. Infecciona a nossa vida desde para sempre. Infecciona a nossa vida e traz transtornos que a gente não tem como reparar depois. Ainda bem que o Espírito Santo falou, Cláudio, para com isso, cara. Vai fazer suas coisas, larga isso para lá, você não tem nada com isso. É claro que eu não ia, eu estou exagerando, tudo que eu falei aqui aconteceu. Mas não foi tudo exatamente como eu falei, estou exagerando para você ver que às vezes acontece isso com a gente. Então, o homem velho fala forte, deixa comigo, só uma vez, deixa comigo. O homem velho está doido para entrar em cena e tomar atitude. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, mordida de cachorro pode causar diversos tipos de infecção. Além disso, uma mordida de cachorro profunda pode causar lesões internas, gerando complicações como infecções nos ossos, nos tendões e, em alguns casos, fratura. Outro risco da mordida de cachorro é a raiva canina. Lá perto da casa do meu pai tem um menino, hoje não é menino mais, é um homem, já casou, tem filhos e tudo. Ele tomou uma mordida de cachorro no rosto. Lá no bairro tinha um senhor lá, e ele tinha um cachorro muito bravo. E um dia alguém deixou o portão aberto, esse cachorro saiu e pulou. O menino tinha acho que 6 ou 7 anos de idade. O cachorro pulou no rosto dele, mordeu no rosto dele. E hoje esse menino deve estar com 35 ou 40 anos de idade, e ele tem as marcas ainda assim. Ó. Tem cicatrizes. Você também tem, Igor? Olha lá, cicatriz na testa, lá no nariz. Aí. Tá vendo? Fica a marca. Fica a marca. Né? É perigoso lidar com cachorro, assim como é perigoso lidar com gente. Gente está pior que bicho. Gente está pior que bicho. Os cachorros hoje em dia é pet, né? Chama pet. Dorme na cama, come melhor do que você. É tratado com todo carinho. Os cachorrinhos hoje são fofinhos. No nosso tempo que a gente era pequeno, os cachorrinhos eram os vira-lata. Hoje em dia não pode nem falar vira-lata, né? Como é que é o nome que fala mesmo? SRD, sem raça definida. Acho que é isso que tem que falar agora, não pode falar vira-lata mais não. Até os cachorros estão processando a gente de falar de vira-lata. Aí, tá complicado. E aí, os cachorros na rua corriam atrás da gente. Hoje em dia não estão nem para nós, não. Tá nem pra... Antigamente corria atrás de gato, hoje são amigos dos gatos. Agora, vai falar alguma coisa com a pessoa para você ver. Suponhamos que aquele cara olhasse para mim e visse que eu estava olhando ele com raiva. E eu sei. Ia partir para cima de mim. Então, você pensa bem como é que as coisas estão. Muitas vezes, a gente corre o risco de pegar um cão pelas orelhas por algumas razões. E nós vamos conversar sobre isso aqui hoje. Não é bom tomar
uma mordida dessas, de um cachorro, né? Também não é bom sofrer consequências de se pegar, de se entrar numa questão alheia e se dar mal por isso. As duas coisas são horríveis. O escritor do texto deixa isso muito claro para a gente. Ele compara todos os danos que uma mordida de cachorro causa em nós com os danos que se envolver na vida alheia, em alguma situação alheia, podem causar em nós também, né? Ele compara isso. A gente muitas vezes tem que levar em consideração, ou tem que lembrar que cada pessoa é um indivíduo, tem uma vida individual. Muitas vezes a gente se mexe em questão alheia porque a gente quer transformar as pessoas na nossa imagem e semelhança. Então a gente quer colocar a pessoa na forma. Tem gente que é controlador. O Cláudio Duarte fala sobre pessoas dispersivas e pessoas aglutinadas. Ele fala essas duas classes de pessoas, né? Eu não vou saber identificar exatamente qual que é qual, mas tem gente que é mais desorganizado e tem gente que é organizadinho. E aí, o que é mais organizadinho está sempre querendo doutrinar o desorganizado. Eu tive muito problema no início do meu casamento por causa disso. Porque a Renata é mais desorganizada. A Renata lê um livro e larga o livro lá. A Renata abre uma gaveta, deixa a gaveta aberta. E eu saio, cato o livro, fecho a gaveta, limpo isso, faço aquilo. Eu vou atrás consertando. E no princípio dava um tumulto, dava uma confusão isso. Percebe? É o jeito dela. É o jeito dela. O Cláudio Duarte falou o seguinte: vai comer pipoca, joga a pipoca para cima, gente. E se o organizadinho quiser organizar, fala, vamos dormir. Amanhã a gente vai isso aí. Eu falei, gente, se eu ficar brigando com a Renata toda vez que ela fizer isso, ela guardava pão na geladeira. Eu nunca tinha visto na minha vida isso, pão na geladeira. Eu falei, gente, pão está gelado. Guarda o pão na geladeira, não tem jeito. Mas dava uma raiva do menino, pão na geladeira? Ah, pão na geladeira, gente. Ficava com raiva do pão na geladeira. Eu falei, gente, eu vou morrer de infarto. Vou morrer de infarto, a gente tem que ir. Então, você pegar um cão pelas orelhas ou se meter em questão alheia, muitas vezes tem a ver com a invasão da privacidade do outro. Quando a gente pensa que o outro tem que ser continuação da gente. Quando a gente pensa que a gente tem que controlar o outro. Quando a gente acha que tem que ter esse domínio sobre o outro, querer uniformizar a vida do outro, querer dizer para o outro como o outro tem que viver, dar as melhores opções para o outro, falar os melhores cursos que o outro tem que fazer. Já fiz sua inscrição. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa cujo cônjuge fez assim, está feita a sua inscrição, mas eu não quero fazer esse curso. Já fiz sua inscrição, você vai ter que fazer, agora você vai ter que fazer. Gente, você está tentando aniquilar o outro. Isso é até crime, hoje em dia isso deve dar até processo, se vê direitinho, deve dar até processo isso. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar invadindo espaço alheio e trazer transtornos para a gente, né? Uma vez eu quase apanhei de uma menina na rua, ia ser vergonhoso isso, porque a menina estava batendo uma outra. E essa menina, o apelido da menina, doidinha, é que estava batendo. Só para saber que eu só lido com gente boa, né? A doidinha pegou a menina, batia nela, deu uns tapas nela, a menina correu. Eu falei, não faz isso com a menina não, menina gente boa. Você quer também? E ela veio pro meu lado, eu saí correndo. Eu falei, doidinho, você acha que vai ficar na frente do doidinho? Eu saí correndo, a menina começou a tampar pedra na minha casa. Tampando pedra do meu pai, teve que sair lá, chamar a atenção dela, e deu uma confusão, juntou de gente na rua. Olha só, mania de querer ficar pegando os cachorrinhos pela orelha, né? Deixa a doidinha pra lá, gente. Sei lá porque ela estava batendo na outra. Mas a gente tem que querer senso de justiça, né? Separar uma briga. Tem gente que morre porque separa a briga. Quantas vezes as pessoas estão rolando no chão, brigando, o cara vai separar, o que foi separar, toma uma facada. 3, 4 dias depois, os dois estavam brigando, fica amigo. E o que foi lá separar, tomou uma facada, tomou um tiro, ficou marcado. Não tinha nada a ver com isso. Entende? Então, tomar partido sem saber direito os dois lados da história. Às vezes a gente é levado a isso, né? Tomar partido. A gente considera um lado como vítima, toma partido. E a gente fica naquela ali. Né? É perigoso isso. Mesmo sabendo as versões, às vezes nem convém. Às vezes nem convém, é risco. Muito risco. A gente quer dar opinião demais na vida dos outros.
Às vezes a gente quer dar muita opinião. Às vezes é opinião que não foi pedida. A gente às vezes quer tomar decisões pelos outros, né? A gente acha que a melhor decisão do outro é essa que eu estou dizendo para ele. E às vezes o outro não tem nada com isso, não come minha comida, não mora debaixo do meu teto, não tem nada a ver comigo. Mas eu quero ter esse controle sobre a vida do outro, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente quer forçar que o outro faça aquilo que a gente acha que é melhor para ele fazer. Uma vez um pastor me explicou um texto que eu não entendia. Eu achava que entendia, mas ele me explicou, eu achei interessante. Ensina o menino no caminho que deve andar. E ele fez uma exegese desse texto e ele pregou dizendo o seguinte: que muitas vezes os pais engessam os filhos porque eles querem que o filho seja aquilo que ele não foi. Às vezes o pai tinha um sonho de ser sei lá, qualquer coisa, profissional de alguma área. E ele então projeta esse sonho no filho. Ele quer forçar o filho a fazer o curso que ele faria, siga a profissão que ele seguiria. E isso não é correto, né? Não é correto. Ensinar o menino no caminho que deve andar. Talvez uma das possibilidades de interpretação desse texto seja você ver qual é a inclinação do menino, do filho, e deixar ele seguir a inclinação dele. Eu fui caminhoneiro a vida inteira, meu filho vai ser caminhoneiro também. Não tem nada a ver. Eu fui marceneiro, meu filho vai ser marceneiro. Não tem nada a ver. Eu fui artista plástico, meu filho vai ser. Não tem nada a ver. Eu fui músico, fui pastor. Não tem nada a ver. Talvez a vocação dele é outra coisa. Eu tenho que ver qual é a vocação dele e estimular, né, o caminho que ele deve andar. Para eu não violar a consciência dele, a vida dele, para ele também não se tornar uma pessoa frustrada, porque vai chegar lá na frente, ele pode se tornar uma pessoa frustrada, porque ele fez exatamente o que ele não queria. Muitos filhos, e eu já atendi gente assim, já atendi gente adulta assim, seguiu uma carreira profissional e depois de muito tempo na carreira profissional, estava completamente frustrado, infeliz, porque não fazia o que queria, fazia aquilo que era para agradar o pai, às vezes para chamar a atenção do pai, às vezes para dar uma satisfação para a expectativa do pai, né? E isso é um probleminha sério que a gente precisa resolver. A gente precisa tomar cuidado com outras coisas. A gente precisa tomar cuidado com o senso exacerbado de justiça, né? Às vezes a gente tem um senso de justiça, a gente quer aplicar a sentença, quer ser o juiz, quer aplicar a sentença. Tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com bondadismo. Aqui agora acho que muita gente vai falar, era isso que eu precisava ouvir. O que é o bondadismo? É o excesso de bondade. Tem gente que peca por excesso de bondade. É bom demais, é bonzinho demais. E às vezes quando a gente é bonzinho demais, a gente engessa o outro. A gente não deixa o outro ter as próprias experiências dele. Teve um dia que a Helena era pequenininha. E a gente sempre teve, eu particularmente, né, Renata não, mas eu particularmente, muito protecionismo, sabe? Não sobe, você vai cair, para de correr, né? Dentro de casa, apartamento, quarto andar. Não corre, não faz, tanto quanto querendo controlar. Aí um dia eu estava fazendo alguma coisa e o forno estava ligado. E a Helena chegou e ameaçava encostar no forno, você vai queimar. Me deu aquele estalo assim, deixa queimar, cara. Ela só vai aprender se ela queimar. Ela foi e encostou o forebs assim, ó, queimou. Queimou, ela começou a chorar, começou a gritar. Falei, deita no sofá, chora lá no sofá. Aí chorou. Falei, eu não te avisei que ia queimar. Tinha que deixar ela ter essa experiência. Ficou com o forebs ardendo. Mas ela tinha que ter essa experiência, ela precisava ter essa experiência para crescer. Atualmente, quando o forno está ligado, ela nem aparece na cozinha. Ou então passa bem de longe do cozinha. Agora já sabe que ela tem agora, claro, hoje já está com 5 anos, vai fazer 6, mas na época ela tinha o quê? 2 anos, 2 anos e meio, mas precisava daquela experiência, e tem que ter. Então, às vezes, a gente tem que deixar o excesso de bondadismo, protecionismo, ser bom demais, muitas vezes atrapalha a pessoa a ter a própria experiência dela de vida, o próprio desenvolvimento dela. Entende? Tem hora que a gente tem que deixar andar a pé, tem hora que a gente tem que deixar tomar café amargo mesmo. E aí você vai colocando aí na sua mente.
Tem hora que você tem que deixar, senão não cresce. Não cresce. Entendeu? Tem hora que você tem que só supervisionar. Você dá uma olhadinha e vê se está tudo certo. Mas não fazer para. Porque quando toda vez que você faz para, você não deixa a pessoa ter a experiência dele. Gente, então o excesso de bondade, o bondadismo, é um problema sério, até porque no bondadismo, a pessoa que sofre do bondadismo, nem sei se é sofrer, mas a pessoa que é bom em excesso, ela sofre muito. Porque ela se aniquila. Uma pessoa que é dada demais, ela se aniquila, ela está sempre em último plano. Ela está sempre favorecendo, sempre colocando os outros na frente. Se ela está jantando, ela para. Um dia eu estava vendo um vídeo de um casal, um cidadão folgado, sabe? O cidadão sentou na mesa, a mulher trouxe o prato de comida para ele, na mão dele. Aí ele deu uma garfada, está meio frio, né? Vou esquentar para você. Aí pegou o prato, esquentou, trouxe de novo. Aí pegou o suco. Esse suco não está muito doce, né? Eu fui lá, adoçou, trouxe para ele. Tudo na mãozinha, assim. Até que chegou um momento que ele foi... E ela, assim, toda hora dava uma garfada, parava e fazia uma coisa para ele. Dava uma garfada, parava e fazia alguma coisa para ele. Ajeitando do jeito que ele queria. Até que chegou uma hora que ela pegou o suco dela e jogou na cara dele, pegou o prato, jogou na cabeça dele. Porque acontece isso. Eu já atendi, e foi extra gabinete. Uma conversa informal. A gente estava na casa de uma pessoa e o sujeito da casa era desse jeito. Não era não, ele é desse jeito. Faz meu prato para mim lá. Aí a mulher vai lá, coloca a comida, colocou muito, tira um pouquinho. É assim. Põe o suco. Traz mais suco lá. É assim. E a mulher fica, deixa o prato aqui, levanta dali. Ela tem que esperar ele acabar, para depois ela jantar ou almoçar. Porque enquanto ele está comendo, ele vai pedindo, põe mais um pedacinho de carne aqui para mim. E faz isso. E ela fica nesse corre-corre, e fica deixando, e fica por último. E sempre vai ficando por último. Aí o filho vê, faz a mesma coisa que o pai. Porque a figura da esposa nessa situação aí, fica como a serviçal. A pessoa que não tem vez, que só está ali para servir. Todo mundo fica nas costas dela. Entende? Então o bondadismo é um problema. A pessoa que tem a questão do bondadismo, de vez em quando tem que dar uns gritos, dar uns tapas na mesa. Tem que... Eu estava conversando com uma pessoa, um rapaz, que é casado com uma mulher forte, sabe? Uma mulher de personalidade muito forte. Aquelas mulheres sargento, que você tem que chegar em casa, né? Eu estava conversando com ele, com esse rapaz, eu falei assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que você vai ter que dar uns gritos dentro de casa, hein? Dar uns tapas na mesa. Você tem que... Meu espaço é esse. Senão você vai ficar sempre se dando, sendo sugado. Os seus planos ficam em segundo plano, sua vida fica em segundo plano. E é difícil lidar com isso, porque lá na frente a vida cobra. Entendeu? A pessoa faz isso a vida inteira, mas lá na frente, 40, 50, 60, a vida cobra. Cobra tudo que você deixou de fazer por causa do outro, por causa dos outros. Entende? Talvez você já viveu isso, talvez está vivendo isso. Pensa direitinho aí, que não está na hora de você dar uns gritos. Eu atendi um casal, era 15 para 5 da manhã, o celular começou a tocar, chegar mensagem. Eles brigaram lá e estava um caso sério. Aí eu esperei amanhecer, falei, pelo menos esperar amanhecer, né? Aí quando foi umas 8 e pouco, eu fui lá na casa do casal para ver o que estava acontecendo. Aí conversei com ele em particular, depois conversei com ela em particular, na casa deles lá. E a queixa da mulher era essa. A queixa dela era essa. Ela falou, isso já tem um tempo, já deve ter uns 3, 4 meses. Ela falou isso comigo. Ela falou assim, olha, a minha vida sempre foi servir a ele. Agora ele fez o curso disso, fez o curso daquilo, fez isso assim, construiu um patrimônio. E eu, que tinha aptidão para isso, tinha aptidão para aquilo, fiquei parado no tempo. E agora, como é que eu recupero meu tempo? E a queixa dela, ela estava sufocada. Eu vou largar esse cara, não aguento mais. Porque ele não me deixou viver. E só agora que eu acordei para isso. E aí como é que você fala? Como é que você fala com a pessoa? Não largou não, graças a Deus estão casados lá. Mas ela é uma mulher que está sobrecarregada, está sofrida. Isso é por causa do bondadismo. Né? Por causa do bondadismo. E também outra coisa, a síndrome de Messias. Cuidado com a síndrome de Messias.
Síndrome de Messias é a mania que a gente tem de achar que a gente tem que resolver o problema dos outros. A gente assume o problema da pessoa como se fosse nosso. A gente ouve o problema de uma pessoa e sente mal com aquilo, não consegue dormir à noite enquanto a gente não resolveu o problema. Eu já vi gente ficar endividado por causa disso. Já vi gente ficar endividado por causa disso, por causa de síndrome de Messias. Já vi gente ir para o SPC por causa disso. Serasa. Porque a pessoa vem, conta aquela historinha. E quando a pessoa vai te pedir um dinheiro emprestado, vai te pedir o seu nome emprestado, ele vem igual um cordeirinho, né? Não, pois é, rapaz. Poxa, eu não sei o que está acontecendo. O inimigo, não sei o que está acontecendo, porque... Pois, gente, não tem ninguém para me ajudar. Você não pode, não. Ele fala de um jeito e você fala assim, gente, se eu não fizer isso, esse cara morre. Aí você se sente o Messias, o Salvador, vou salvar essa vida aqui. Aí quando você vai cobrar, você é a pior pessoa do mundo. É o chamado devo, não nego, pago quando puder. Melhor, pago quando quiser. A pessoa te olha como se você fosse um vilão, um inimigo. Como se você tivesse... Meu Deus, é um caso sério esse negócio. A gente tem que tomar cuidado com isso. É a síndrome do Messias, de querer resolver o problema dos outros. A gente não resolve. Inclusive, eu vi uma frase uma vez no Facebook e falei, essa frase tem todo sentido. E republiquei ela algumas vezes na minha vida aí. E diz o seguinte: nunca ajude um lascado sem saber por que ele está lascado. Porque senão o próximo a ser lascado é você. Talvez o cara já tenha essa estrutura, a cabeça dele é assim. Eu caí num negócio desse aí, no SPC uma vez, por causa disso. Depois eu vi que o sujeito já tinha... A sogra dele estava no SPC por causa dele, a esposa dele estava no SPC por causa dele, o cara da mercearia do bairro estava atrás dele, mudava de rua. Todo mundo está querendo ao meu aí, hein? E eu fui mais um que entrei na dele, não sabia. Não, dia 5. Dia 5, não, assim que eu receber, a primeira coisa que eu faço é te pagar. Eu digo que você escutar um negócio desse, sai de perto dessa pessoa. É assim que ele fala, assim que o dinheiro cair na minha conta, primeira coisa que eu vou fazer é te pagar. Pode ficar tranquilo. Não, que é isso? Tranquilo aí. Aí depois você fica, gente... Né? Então nunca ajude um lascado sem saber por que ele está lascado. Antes que ele vai te lascar você também, porque é a estrutura dele, é o jeito dele de agir. Isso também é segurar um cão pelas orelhas, é sofrer consequências de um bondadismo, de uma síndrome de Messias. Né? Bisbilhotice. Bisbilhotice também dá problema. Quando a gente fala demais sem saber, quando a gente não tem o volume muito certo na voz. Tem gente que é fofoqueiro, mas fala alto. Tem um fofoqueiro que não consegue controlar o volume, sabe? Tem um fofoqueiro que só fala mais com o olho que... Tem uns que são assim. Mas tem aqui, ali o cara, ali o fulano, fala alto, ainda arruma tumulto para ele e para você ainda por cima. Fala alto, fala com bisbilhotice, não tem nada a ver com a vida dos outros. Larga a vida dos outros para lá. O Pedro falou com Jesus, Jesus, e o João, o que vai ser dele, hein? Depois você lê no final do evangelho lá de João, capítulo 21, eu acho. Jesus virou para o Pedro e falou, Pedro, vem você e me segue, larga o João para lá. O João é o problema do João, cara. O Pedro é o problema do Pedro. Mania de que fica pensando, você está dormindo pensando no João. Sua mulher vai te largar, Pedro. Pelo amor de Deus, larga o João para lá, cara. Então, bisbilhotice, larga isso para lá. Síndrome de guru. A gente tem síndrome de guru. Cisma que é pai espiritual de alguém, que é o mentor espiritual de alguém, que tem mensagens dos astros para alguém e fica... Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Síndrome de guru. Tem gente que acha que pastor é guru, sabia? O cara vai... Ô, pastor, estou de olho na fulana, o que o senhor acha? Eu não acho nada. Não é minha filha? Não acho nada. Vai conversar com o pai dela para lá. Se você estiver de olho na minha filha, aí eu vou ter que achar um bocado de coisa, mas da filha de fulana é com ele. O que você acha? Aí tem gente que pergunta, né? Tem gente que já me perguntaram já sobre se devia ou não casar com fulano. Falei, como é que é? Você acha que eu devo? Falei, uma vez eu dei essa opinião, arrumei um tumulto. Tinha uma moça, eu era diácono, tinha uma moça, eu já contei isso várias vezes aqui na igreja, mas eu sempre estou lembrando que é bom lembrar sempre, e não cometer o mesmo erro.
A moça era noiva de um rapaz. Mas o rapaz era muito violento. Ele dirigindo, ele era violento, passava marcha, todo bruto, todo engessado, todo esquisito. Falava grosso com ela, chamava atenção, ela era noivo, chamava atenção dela na frente dos outros. Ele não tinha nem que chamar atenção também, na frente dos outros, pior ainda. Ele era desse jeito. Todo mundo via aquilo e ficava, né? E ela confiava muito em mim, então ela me perguntou: então, a gente ficou noivo e a gente está querendo marcar o casamento, o que você acha? Ela me perguntou: o que você acha? Eu falei, eu acho que ele vai te bater. O quê? Eu acho que ele vai te bater. O cara aponta o dedo no seu nariz, no meio de todo mundo, na praça pública, na igreja. O cara é violento, o jeito dele é violento. Esse cara não vai te respeitar, não. A sua vida vai ser um problema com ele. Ela foi e terminou o noivado. E ela terminou o noivado com esses termos: o Cláudio me falou, o Cláudio me abriu os olhos, e o cara queria me pegar. E todo mundo da igreja, o cara queria me pegar. Aí no culto de oração, eu ia para tentar orar com ele, sabe? Vou orar para ver se, né? Tem que ficar de olho no inimigo. Tenha seus amigos por perto, seus inimigos mais perto ainda. Existe o poderoso chefão. Então eu ficava perto dele, sentava do lado dele: ô irmão, vamos orar? Eu não quero orar contigo não, Cláudio. Não quero orar contigo não. Eu falei: meu Deus do céu, gente, o que aconteceu? E eu fiquei, olha o cão estava com perorelho, ele estava com os dentinhos já doido para me dar uma mordida. Eu não quero orar contigo não, você acabou com o meu noivado, que não sei o que. Nossa, eu falei: cara, não fez sim, se você não falasse nada com ela, ela ia casar comigo. Foi difícil. Mas Deus me deu uma bênção. Vocês não acreditam. Ele não morreu não, graças a Deus ele não morreu não. Mas ele mudou, saiu da cidade, foi embora para outra cidade. Aí eu aprendi o seguinte: não vem me perguntar nada sobre o seu relacionamento, não tem nada com isso. Eu não quero pegar nenhum cão pelas orelhas, não. É a síndrome de guru, é a pessoa que toma decisões baseadas no que você fala. Eu era diácono. Aí eu falei: gente, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo. A pessoa pensa que é um conselho de Deus. Tudo que o pastor fala, que o diácono fala, que não sei quem fala, ele acha que é um conselho de Deus. Ele toma decisões em cima das coisas que a gente fala. Então, cuidado. Ficar quietinho na minha aqui, porque a pessoa acha que você é um guru. E tem gente que gosta de ser guru dos outros. Gosta de ter esse controle. Adora ter esse controle. Aquele vídeo que você me mandou lá do sacrifício de Isaac, né? Vou contar, tá? O pastor fez uma campanha na igreja: traga o seu Isaac. 7 sextas-feiras, trazer o seu Isaac. O seu Isaac é o melhor que você tem. O dinheiro que você juntou para comprar um apartamento, traz para a igreja. O dinheiro que você tem que comprar um carro, traz para a igreja. Traz tudo para a igreja. Esse é o seu Isaac. A melhor oferta, não sei o quê. Nanana. Até que chegou um irmão lá, falou, no dia da campanha, ele falou: posso ler o texto? Aí ele leu um texto, o texto, né, do sacrifício de Isaac. Ele falou: então Abraão subiu com Isaac para oferecer Isaac em sacrifício a Deus. Só que Abraão voltou com Isaac. Abraão não deixou Isaac lá não. Aí ninguém levou a oferta, o negócio, que desmontou o esquema do pastor. O negócio de trazer o seu Isaac. Todo mundo levou o Isaac, mas voltou com o Isaac para casa. O pastor: gente, põe o Isaac aqui, ó. Aqui, ó. Põe o Isaac aqui para nós. Aí todo mundo voltou com o Isaaczinho para casa. Desmontou o esquema. Então, tem gente que tem síndrome de guru. Uma pessoa dessa é perigosa, porque ela manipula a mente das pessoas, faz as pessoas, mexe com a fé das pessoas e faz com que as pessoas comecem a dar as coisas para ele e ele fica rico nas costas dos outros, né? Cuidado com esse, cuidado para você não ser assim e cuidado com gente assim, porque são manipuladores, né? Gente que te dá presente demais, a pessoa vai te dando presente demais, uma hora ele vai cobrar, ele vai te pedir o retorno desse presente, de alguma forma, entendeu? Agora, falar sobre essas coisas que eu disse aqui, necessariamente não é deixar cada um ao léu da sorte e não é uma licença para indiferença, né? Então, o problema de cada um é problema de cada um, então não vou nem ligar, estou vendo a pessoa se dando mal ali, não vou me envolver. Não, você tem formas de você se aproximar de uma pessoa e ajudar essa pessoa a sair dos problemas que talvez ela esteja enfrentando sem pegar um cachorro pelas orelhas. Existem fórmulas para você fazer isso, né? Eu tomei cano de uma pessoa. A pessoa me pediu um dinheiro emprestado para montar uma empresa. Eu tinha o dinheiro, eu queria investir o dinheiro, passei o dinheiro, nunca mais vi. Resumindo, nunca mais vi o dinheiro. Fiquei a ver navios. Aí, recentemente,
A pessoa vem do meu lado, fala, pois é, estou endividado. Você não sabe quem pode me emprestar, não? Aí eu fui na internet, pesquisei formas de ganhar dinheiro, né? E mandei o link aí, entra aí, faz o que eu cadastro. Você vai ganhar dinheiro. O meu bolso você não vai ver nunca mais. Eu me deu cana, você gasta mais dinheiro, não tem. Primeiro que eu não tenho. E segundo que a pessoa esqueceu que me deve. E aí sempre esquece, né? Sempre esquece. Então, por exemplo, você pode fazer uma ajuda indireta, desse jeito, né? Indicar a pessoa para alguma coisa, dá a vara para ele pescar. Ao invés de você mexer nas suas coisas, tirar e passar, dá a vara para ele pescar, indica o lugar, empresta o telefone. Aqui, está aqui o telefone, ligue para o 190 lá. Vai se salvando, vai se livrando, fica longe do cachorro, para ele não te morder, entendeu? Gálatas capítulo 6, Letícia. Gálatas 6, de 1 a 5. Vai nos ajudar um pouco nessa conclusão aqui, né? Para não parecer que eu estou falando que a gente tem que ser indiferente e largar cada um ao léu da sorte e não demonstrar amor cristão. Afinal de contas, se a gente vê uma pessoa na igreja passando dificuldade, não vou ajudar não, porque eu não quero... Entendeu? Para evitar que a gente pense que eu estou falando isso. Eu não estou falando isso. Gálatas vai dizer assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo já está dizendo o seguinte, é possível que você veja a pessoa numa situação difícil. Ajude essa pessoa, mas tomando cuidado para você também não ser influenciado. Não vai pegando o cão pela orelha, não. Vai, cuidado para você também não ser influenciado. Aí ele vai, versículo 2 vai dizer assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Presta atenção nesse versículo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o texto está dizendo ali, que eu preciso ajudar a pessoa a carregar as cargas dela, eu preciso ajudar. Mas desde quando eu não me comprometa, não tenha lesões por causa disso, eu não venha a ter consequências graves por estar ajudando. Eu vi um casal com mais de 50 anos de casado, quase se separando por causa de bondadismo do senhor. O senhor lá decidiu emprestar um dinheiro, emprestou o nome para uma moça que não sei o quê, que alugou uma casa, então deu uma confusão danada, e ele quase perdeu a casa dele, porque ele foi fiador da moça lá. E a mulher dele não sabia de nada que ele tinha feito. 50 anos de casado, deu um tumulto, deu uma confusão. Então, às vezes a gente tem que ajudar a levar as cargas uns dos outros, mas você pode ficar isento um pouco para não trazer transtorno. Até, por exemplo, eu sou casado. Então, as coisas que eu faço influenciam na vida da minha esposa, das minhas filhas. Eu tenho que pensar nisso também, influencia na vida da igreja. Eu não estou sozinho no mundo, tem lastros, né? Tem lastros, então tem que tomar cuidado para quando eu ajudar alguém a levar a carga, eu não ficar preso debaixo dela, junto com a pessoa e trazendo dano para cá, né? É o cão mordendo. Versículo 3 diz assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Agora presta atenção no versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Parece contraditório o que ele diz no 2 e no 5. Porque no 2 ele fala, levai... Põe de novo o 2, por gentileza. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E no versículo 5, ele fala, cada um levará a sua própria carga. Mas tem uma outra versão, que é possível que você esteja com ela aí, que fala, cada um levará seu próprio fardo. Está escrito fardo aí? Então, porque no original as palavras são diferentes. Carga e fardo são coisas diferentes. A carga é um tipo de peso que eu preciso de ajuda para levar. E o fardo é consequência, é peso que eu mesmo levo. São as consequências das minhas próprias atitudes. Entende? Tem diferença. Então, por isso que na minha Bíblia, por exemplo, e algumas outras versões, aparece carga e fardo, porque são coisas, no original, dizem respeito a coisas diferentes. Isso quer dizer o seguinte, há coisas que eu tenho que ajudar, que eu preciso ajudar, e há coisas que eu tenho que deixar o cara levar sozinho, porque é consequência da atitude dele, é consequência da vida dele. Você pode ver que no versículo seguinte, nos versículos seguintes, né?
no 7, Paulo vai falar assim que aquele que planta, Deus não se deixa escarnecer. É tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Tá? Tem a ver com o fardo. É a atitude dele particular. Tem coisas que são minhas, tem obras da carne, que é citado em Gálatas, frutos do Espírito, obra da carne. Tem coisas que são de âmbito geral e tem coisas que são particulares. Depois você dá uma olhada lá nos frutos, nas obras da carne que Paulo fala. Gálatas 5:22. Você vai ver que ele tem coisas ali, glutonaria, bebedice e algumas coisas assim, ciúmes, que é meu. E é somente eu que vou arcar com isso. E no mesmo as obras da carne, tem obras da carne que envolvem outras pessoas. Então eu tenho que saber se o que a outra pessoa está passando, o que ela está vivendo, o que ela está vivenciando ali, é uma coisa de uma atitude particular dela, e só ela tem que resolver isso, ou eu posso interferir sem estar puxando um cão pelas orelhas. Eu vou ter que ter esse discernimento para aprender a lidar com as pessoas, sem intervir, sem interferir numa situação que é particular dela. Entende? Uma vez uma pessoa me chamou para mandar o marido embora. Manda ele embora. A pessoa me chamou para dar um aconselhamento, eu fui. Aí quando eu cheguei, saiu. Deixou eu e o marido lá. Já tinha feito a minha cabeça. Tentou fazer a minha cabeça. Falou. E saiu. Aí eu fiquei lá mais de 1 hora conversando com o marido. Aí quando eu saí, a pessoa estava do outro lado da rua me esperando. E aí, deu certo lá? Falei, deu certo, graças a Deus. Vocês estão firmes aí. Não, mas pastor, mas não era isso que eu queria, não. Eu queria que o senhor falasse com ele para ele ir embora. Eu não aguento ele mais, não. Eu queria que o senhor falasse, porque se o senhor falar, ele respeita. Eu falei, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim aqui para isso. Eu não tenho nada. Você quer que ele vá embora? Fala com ele. Esse é um negócio seu, eu não tem nada com isso, não. Entendeu? Às vezes a pessoa quer te envolver, quer te colocar debaixo da carga dela. Né? Aqui na carga dela. Não é um fardo. Ir lá, aconselhar, orar, não sei o quê, dar conselhos, falar e tal, é uma coisa. Agora, eu lá da sentença, vocês têm que separar, vocês têm que ficar juntos, vocês têm que fazer isso. Eu não espero isso de mim, não. Adulto suficiente para resolver essas questões. É o que eu falei para o casal. Esse casal, por exemplo, que eu falei que me mandou mensagem às 5 horas da manhã, eu falei assim, eu vou indicar uma pessoa que vai ajudar vocês. Trabalha com terapia de casais. Aí peguei o telefone, não sei o que e tal. Fui lá na pessoa que trabalha, conversei, falei, tem um casal assim precisando. E aí uniram lá, conversaram, tal, se encontraram, conversaram. É assim que eu estou ajudando. De vez em quando eu mandava uma mensagem. E aí, está na benção? Está na benção. Então, tá bom. Fiquei longe. Isso aí é um fardo seu. Eu não tenho nada com isso. Nada com isso. Né? Não depois fica assim, ó, o pastor falou. Esse que é o problema, né? A menina lá que estava noiva. O Cláudio falou. Meu nariz ficou na reta um tempão. Na mira do sujeito. Então, o que Gálatas vai falar? Gálatas fala que a gente tem que ser cauteloso. O primeiro versículo fala que a gente tem que ser cauteloso. Você viu alguém numa situação complicada? Vai lá para ajudar, mas seja cauteloso para você mesmo não ser tentado, né? Seja cauteloso. Dê espaço para a pessoa. Importante a pessoa respirar, refletir, ver a vida dela mesmo. Porque tem gente que faz um montão de besteira porque é acobertado. Tem sempre alguém que ampara, ele vai fazendo besteira, porque tem sempre alguém que vai reparar o erro dele. Então ele nunca cresce, nunca amadurece, nunca toma... Então a pessoa tem que ter espaço. O pai do filho pródigo deixou o filho pródigo ter espaço. Quer ir embora? Então vai. Talvez alguém falou assim, fulano, o senhor vai deixar? Deixa embora. Deixa embora. A pessoa tem que ter espaço, né? Às vezes dói, né? Deve doer pra caramba, mas tem que acontecer. Você acha que eu gostei de ver a Helena queimando Forever lá? Não. Eu senti a dor, mas falei, ela precisa dessa dor. Ela precisa disso. Ela tem que saber que a vida não é romântica, assim, tudo é brincadeira. Tem coisas que são perigosas nessa vida, até dentro de casa. Ela tem que saber disso. E às vezes ela vai saber através da experiência mesmo. Um dia ela pisou num brinquedo, lá torceu o pé, caiu, não sei o que, ficou chorando. Eu falei, é por essa razão que eu falo contigo, Helena. Para de ficar espalhando brinquedo para todo lado. Hoje ela é mais cautelosa nisso. Ela pega o brinquedo e espalha, mas no cantinho. Ela não deixa para todo lado.
Já sabe que é risco, torcer o pé, acontecer alguma coisa. Então, dá espaço para a pessoa, deixa a pessoa tirar suas próprias conclusões, né? Também, a gente precisa, ao auxiliar uma pessoa, o próprio versículo 1 de Gálatas 6, pressupõe que a gente tem que tomar cuidado da saúde, da integridade emocional, da integridade física, da integridade espiritual, né? Toma cuidado da sua integridade. Aliás, quando você vai fazer a aula de direção, na aula teórica fala sobre isso. Havendo você na estrada viu um acidente, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua segurança, para depois você acudir a pessoa lá. Tem um pastor, eu nem sei, agora acho que ele está em BH, mas ele acha que era de Argirita. A esposa dele morreu atropelada por causa desse tipo de coisa. Ele estava na estrada, ele viajava muito, ele é missionário, ele era coordenador na época da associação, da Cibassum. Viajava muito, eles viram um acidente na estrada, parou o carro para ir lá tentar acudir, veio um carro, atropelou a esposa dele, naquele momento matou. Então, na lei do trânsito já fala isso. Primeira coisa que você tem que fazer, cuide da sua segurança, para depois você ir lá. Então você tem que colocar seu carro num lugar com pisca-alerta, com bastante, o triângulo com bastante antecedência, sinalizar bem a via, para evitar maiores acidentes, para você não ser também uma vítima. Então você vai ajudar uma pessoa, cuidado para você não ser uma vítima. Sinaliza bem, cuida bem da sua integridade física, emocional e espiritual, né? Para você conseguir ajudar a pessoa, sem se prejudicar, né? Esperando as oportunidades certas para falar, né? Chegando com a palavra branda. O texto fala aqui com mansidão, né? Com a palavra branda, porque a palavra branda desvia o furor. Então você pode intervir em alguma situação com uma palavra branda, com um jeito mais tranquilo, sem se colocar em risco e sem inflamar mais a questão, né? Então é isso. Cuidado com o bondadismo, cuidado com a síndrome de Messias, cuidado com a bisbilhotice, cuidado para não tentar separar a briga dos outros, tomar partido na briga dos outros, situação dos outros. Fica na sua. Te pedir opinião, dá opinião branda, tranquila. Fala assim, eu faria isso. Nunca fale, você tem que fazer isso. Não, eu faria isso. E fim de conversa. E assim você vai tocando a sua vida. E assim seguiremos a lei de Cristo, né? Porque Jesus deixava as pessoas arcar com as consequências das decisões que tomavam, né? O jovem rico queria seguir Jesus. Jesus falou, você conhece os mandamentos? Conheço todos eles. Cita para nós aí. Citou, falou, então agora você toma uma atitude. Aí o cidadão virou as costas, não, para mim não dá não. Fui. Jesus falou, então tchau. Não teve bondadismo, não teve, entendeu? Síndrome de Messias, o próprio Messias, né? Não teve. Né? Então a gente tem que aprender com a palavra, né? Não se meta em questões alheias. O outro é o outro. O outro tem direito de ser aquilo que ele quiser ser. Pensar como ele quiser pensar. A vida é dele. As consequências, como diz em Gálatas, também são dele. Eu não posso ser alguém que vai ajudar ele plantar alguma semente que ele vai colher depois sozinho. Né? Seria injusto da minha parte fazer isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus nos ajude a não pegarmos cães pelas orelhas, porque as consequências de uma mordida são cruéis. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. O homem é falho, o homem erra, o homem fala demais, o homem pensa demais, mas a palavra do teu Espírito Santo, vindo aos nossos corações, ela tem poder para calar o homem e falar o Senhor na nossa vida. Portanto, que o Senhor Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa traduzir essa palavra aos nossos corações para aplicação no dia a dia. Todo dia nós temos a oportunidade de colocar em prova a tua palavra. Podemos usar a tua palavra no dia a dia. Faz-nos, ó Deus, lembrar de tudo que nos tem ensinado para a glória do teu nome. Obrigado por cada um dos teus filhos que aqui estão, por aqueles que não estão, mas que nos veem pela internet. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que a tua palavra encontre um lugarzinho no coração de cada um de nós. Pedimos o perdão para os nossos pecados e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Vamos passar agora para o nosso momento de oração.